gravar, né? Porque se não gravar, não vale a pena. Então, onde que eu havia parado aí do comentário para vocês? Então, nós estávamos comentando justamente onde Robert Malthus ele estava preocupado porque a população mundial, né, pelo menos a população na Inglaterra, ela estava sofrendo aí algumas mudanças de comportamento. Olha só, mudanças de comportamento. É o que mais vocês fazem, né? Tem dia que vocês estão bem, tem dia que vocês não estão bem, tem dia que vocês querem, né, beber um copo de veneno, quando pensam que não, vocês estão louvando a Deus pela vida que vocês possuem. Ou seja, né, uma alternância de humor e de vida que a gente surta o cabeção. Onde é que eu quero chegar nisso aí? Essa era a ideia de Malthus, né? Cara, o povo surtou, o povo está ficando doido, o povo está saindo do campo, indo para a cidade, e quem vai produzir o alimento, que é a ideia vital da vida, né? Aí, o grande questionamento que eu quero nesse momento é o seguinte: por que que Malthus ele errou? Por que que Malthus errou? Por que que Malthus preocupou em uma teoria, que é a teoria de Malthus, gente? Eu já percebi que tem muitos alunos, né, principalmente ali os mais veteranos de cursinho, que ele já tem uma noção clara do processo. Ele pega e diz o seguinte: Albinho, mas espera aí, Malthus estava certo ou estava errado? Malthus estava certo ou estava errado? Gente, Malthus, ele estava certo. Malthus estava certo, mas ele errou. Malthus estava certo, mas se ele estava certo, por que que ele errou? Por causa, gente, de um negocinho, e agora eu quero voltar lá no slide, tem um chat aqui, boatos que tu estás cursando direito para não gastar mais com advogado nos litígios. É mais ou menos isso, viu, advogado do capeta? Eu preciso terminar meu curso de direito, né, cara? Eu não aguento mais gente me sacanear, né? Me processar, querer tirar o que é dos meus filhos. Não, não, não. Agora, você vai ver, viu, André? Eu serei um bom advogado. E tem que rezar para eu não estudar mais um pouquinho, não querer ser promotor de justiça. Já pensou como promotor de justiça? Seria muito bom, seria muito bom. Eu ia falir como advogado. Vai estudar, menina, para de encher meu saco. Ô, cão. Olha só, vocês estão vendo aí o que nós estávamos trabalhando. Está todo mundo vendo aí? Eu consegui compartilhar a tela com vocês? Consegui, né? Olha só que... Ok, muito obrigado. Olha só que interessante. Então, a PA, a produção de alimentos, quando a gente analisa em relação à PG, ela realmente fica muito atrás, muito atrás. Jamais isso aqui, ó, se Malthus estivesse correto, realmente nós teríamos um problema populacional incrível, tá? Malthus, o segmento dele até que estava certo. Mas onde é que ele errou? Ele errou porque no século XVIII, a revolução agrícola, e não revolução verde, a revolução agrícola, ela vai fazer com que o crescimento na produção de alimentos aumentasse consideravelmente. Eu disse revolução agrícola. Revolução agrícola é essa que dá um pontapé interessantíssimo no século XVIII. Onde eu vejo que aluno de cursinho erra pra caramba. Ele começa a fazer o mapa mental dele. Só que chega lá no século XX, a partir de 1950, 1960, você percebe que os livros de geografia, ele já não cita mais a Revolução Agrícola, ele cita a Revolução Verde. E aí eu vejo aluno de cursinho confundindo Revolução Agrícola com Revolução Verde. Ah, por quê?
Porque a Revolução Agrícola, em muitos momentos da história, ela é citada lá nos primórdios. Mas eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: o que significa a palavra revolução? O que é a palavra revolução? O que é a palavra revolução para vocês? O que é a palavra revolução? Eu só vou continuar quando vocês responderem. É uma transformação sociocultural e econômica. Ah? O que é revolução para vocês? Não? Não? Não vai? Não vai? Vocês não sabem o que é revolução? Meninos? Não? Ok. Então vamos fazer o seguinte: já que vocês não sabem, na verdade, o que é revolução, eu posso mostrar um clipe para vocês rapidinho? Alvine, Oi. a revolução, no caso, não dependeria do contexto que você está falando? Vamos analisar? Eu posso mostrar um clipe para vocês de 3 minutos? Pode. Posso? Sim. Posso? Então tá bom. Eu vou trabalhar. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então tá bom. Isso aqui é uma música do Pearl Jam que eu gosto muito. Aliás, é uma banda assim. Depois que eu fui no show deles em Brasília, eu brochei legal. Um show frio, né? O Ed Verne, um cara muito cheio de 9 horas. Né? Acha que é Deus, infelizmente. Mas eu não posso deixar o legado da banda falar por um dia de show que às vezes o cara poderia estar com problemas, né? E a gente não pode julgar o cara. Mas o show que eu fui do Pearl Jam eu não gostei. Mas vamos ver esse clipe aqui para a gente falar sobre revolução. Vamos lá.
Ok. Cara, é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Eu sou muito fã dessa música. E o clipe, né? Cada hora você encontra um clipe melhor dessa música do Pearl Jam. A ideia é o seguinte: lá ele fala em evolução. Ele fala em evolução. Aí você começa a ver algumas imagens de acordo com a letra da música, né? E a gente começa a contestar alguma coisa aqui massa. Ou seja, para você, o que é a diferença entre revolução e evolução? Qual que é a diferença para vocês? Uma coisa é evolução, outra coisa é revolução, né? Eu disse agorinha para vocês o seguinte, que Malthus ele errou não por causa da Revolução Verde, mas devido à Revolução Agrícola. Agora eu mostrei para vocês um clipe do Pearl Jam, né? E aí você tem vários outros clipes dessa música que ele fala sobre a evolução, né? Ou seja, gente, revolução é uma mudança radical no meio. Todas as vezes que você ouvir falar, por exemplo, cara, vou muito longe não. Quem já leu o livro A Revolução dos Bichos? É um livro, acho que todo cara que já vai prestar vestibular já tem que ter lido, pelo menos uma vez na vida. Quem não leu A Revolução dos Bichos, está atrasado, tem que ler A Revolução dos Bichos. Cara, A Revolução dos Bichos, o que você vê lá no filme, né? Ó, tem gente falando aí, ó, maravilhoso, né? O livro, deve ser o livro, né? A Revolução dos Bichos. Você percebe uma mudança do comportamento dos animais, desde a forma de pensar à forma de agir. Então, revolução é uma transformação rápida, né? Aquela mudou. Primeira revolução industrial mudou o comportamento de produção. Segunda revolução industrial melhorou ainda mais. Terceira revolução industrial, putz, é uma loucura. Ah, mas o clipe do Pearl Jam está falando sobre evolução. É porque normalmente as pessoas confundem o que é revolução com evolução. Evolução é você melhorar. Evoluir é você melhorar. Evolução espiritual é você melhorar com aquilo que te liga ao ser superior. Evoluir é melhorar. Revolução é mudança radical. Tá? Revolução é uma mudança de comportamento rápido. Evolução é você melhorar aquilo. Sei lá, um produto, o ser, o espírito, sei lá o que você quer colocar nessa brincadeira aí. Então, nesse momento, Thomas Robert Malthus, ele errou. Ele errou por causa de um negócio chamado Revolução Agrícola. Tá? Ah, mas a Revolução Agrícola é falada lá no período neolítico. Sim, ele é citado. Porque cada momento que você usa um instrumento para ampliar a produção, aquilo foi revolucionário. Aquilo revolucionou o processo de produção. Então, vocês não podem esquecer que todas as vezes que um livro, uma reportagem, sei lá o que for, ele falar de revolução, você tem que lembrar que revolução é mudança. É a mudança do meio produtivo. Ah, mas fala muito lá no período neolítico. Mas a revolução agrícola, ela nunca foi tão grande como a partir da primeira revolução industrial. Tanto é que a primeira revolução industrial, o que é a primeira revolução industrial? Não é a mecanização da produção? Então, se ela é a mecanização da produção, amigão, esquece de uma coisa não, bicho. Essa mecanização da produção, ela não vai ficar apenas nas cidades, ela vai também para o campo. O homem começa a perceber que a mecanização da produção, ela pode ir para o campo também. Então, vai ocorrer uma revolução agrícola, fazendo com que Thomas Robert Malthus errasse.
Então, a produção de alimentos com a revolução agrícola, com a mecanização do campo, ela começa a aumentar a produção. Na verdade, não é que ela aumenta a produção, ela vai aumentar a produtividade do campo. Então, a partir do momento que o pessoal sai do campo e vai para a cidade, a mecanização do campo, ela começa a melhorar o perfil de produção agrícola. Através do quê? Da mecanização do campo. Como é que chama isso? Revolução agrícola. Tá? Então, por que Malthus errou? Errou devido ao processo de mecanização do campo, também conhecido como Revolução Agrícola, tá? Que ela explode a partir do século XVIII com o processo da primeira Revolução Industrial. Ou seja, a partir do momento que você usa a ideia da mecanização da produção, você já começa a dar um grande pontapé, né, na Revolução Agrícola. Eu acho muito bacana aquele clipe ali do Pearl Jam. Vocês viram tipo um cavalo, um cachorro mecânico correndo? Vocês viram aquilo lá? Cara, esses dias estava eu, né, esperando para o avião, né, decolar, aquela loucura, taxiando o avião lá e tal. E aí eu estava lendo e ouvindo um podcast, né, sobre o que o mundo moderno pensa sobre guerra. Os Estados Unidos, a partir do ano de 2028, dificilmente o soldado americano de carne e osso, a partir do ano 2028, vai diminuir cada vez mais a entrada de soldados humanos em guerra, caso tenha uma guerra. A ideia da robótica, ela está aumentando e muito o grau de complexidade dela. Já existem soldados mecânicos que ele tem uma total noção do que tem que ser feito, ao ponto dele, com a arma carregada, ó, para você ver que loucura que são esses testes militares. Ele não atira, um cara entrar na frente dele, um soldado, no caso, aliado dele, entrar na frente dele, ele apontar o fuzil e baixar. E aí sobe um teste, ele fuzila a cabeça do boneco. O que é isso? Isso é uma revolução industrial de altíssimo nível. Então, quando a gente fala de revolução, gente, é uma mudança do comportamento, seja produtivo, seja social, seja o que for. Tá? Então, século XVIII, século XIX, você não usa a Revolução Verde, você usa a Revolução Agrícola. E é ela que faz com que Thomas Robert Malthus erre na teoria dele de o crescimento populacional em PG, crescimento de alimentos em uma PA. Ok? Beleza? Gente, até aí está claro? Está claro? Peoples, se vocês não falarem, eu não posso passar, porque depois... Tá de boa, de boa. Ok? Porque depois vocês vão falar que, né, eu não dou aula, eu sou um péssimo professor, e assim vão mais, né? Beleza. Vamos embora, então. Presta atenção, hein? Presta atenção. Antes de eu passar esse slide para frente. Então, essa é a primeira teoria populacional a ser estudada. Primeira teoria populacional, que você vai encontrar em qualquer livro, qualquer apostila de geografia. A teoria malthusiana. Essa aqui é a teoria malthusiana. Tá? Qual é a teoria malthusiana? De acordo com Thomas Robert Malthus, a produção de alimentos seria menor do que a produção de pessoas, do que a produção de gente. Ou seja, para ele, produção de gente cresceria em uma PG, produção de alimentos em uma PA. Acertou? Não. Por causa do quê? Por causa da revolução que acontece no campo
com a mecanização da produção. Tá bom? Beleza? Fechou, gente? Então, vamos lá. Ô, Albini, a gente não tá vendo o slide, não. Não sei se você tá querendo ir pro slide. Uai, eu achei que vocês estavam vendo. Desculpa, gente. Vamos lá. E agora? Vocês estão vendo? Agora sim. Ok? Beleza. Tá? Então, só voltando, a primeira teoria populacional, teoria de Thomas Robert Malthus, produção de gente numa PG, produção de alimentos em uma PA, ou seja, teoria malthusiana. Ok? Vamos embora. Pau na máquina aí. Bom, ok. E aí, calma que lá na frente a gente vai ouvir falar da teoria neomalthusiana, mas olha o que a ideia clara, né, sobre crescimento populacional. Já na década de 70, olha aí, já na década de 70, a população mundial já está em 4 bilhões de habitantes. Né? Então, lá no século XIX, eu tenho 1 bi. Já praticamente, um pouco mais de meados do século XX, eu já tenho 4 bilhões de habitantes. Mas como é que eu consigo ter uma explosão populacional tão grande assim? Ora, nós temos vários fatores. Um desses fatores, né, são as inovações tecnológicas. Aí você vai falar o seguinte: inovação tecnológica é a gente ter, né, celular, ter pendrive, ter notebook. Não. Inovação tecnológica, ela está sempre ligada às revoluções. Né? Eu vejo que o que falta muito nos estudantes, não vou dizer em vocês, porque eu não posso afirmar isso, mas o que eu vejo que falta muito em estudante são conceitos. Eu acho que vocês erram muito em conceitos. Né? Eu acho que são os pedacinhos aí que faz o aluno estar preparado ou não. As inovações tecnológicas, gente, é qualquer mudança no perfil, né, de produção ou de análise de campo visual do momento. Então, por exemplo, a revolução agrícola, ela foi uma inovação tecnológica para aquele momento, né? Porque você consegue modificar o comportamento produtivo. As ferrovias foi uma puta de uma inovação tecnológica. Ah, mas a Maria Fumaça, a máquina a vapor? Sim, senhor. Você tem que perceber que inovação tecnológica não é apenas uma ideia de tecnologia, de internet, de nuvem. Né? Não é isso. É de acordo com o momento. Se você modifica o comportamento, a visão naquela hora, isso é uma inovação tecnológica. Então, olha que interessante. Na década de 70, com 4 bilhões de pessoas, nós vamos perceber que as inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos. Ora, isso não é só na década de 70, não, neguinho. Não. Até hoje, as inovações tecnológicas elas não estão na mão de todos. Nós podemos perceber muito bem o quanto nós temos diferença em qualidade de internet. Você quer falar para mim que todo mundo nessa sala tem uma internet extremamente bacana? Não tem. Tem dia que a internet está uma bosta. Né? E aí, porque eu tenho internet banda larga. Tem hora que grandes merda. Às vezes o 4G, né, que é também uma inovação tecnológica, funciona melhor do que a sua internet de banda larga. Né? Quantas vezes eu estou dando aula aqui, a bosta da minha internet não funciona, eu vou dar aula, né, em telefone. Ou seja, tecnologia, inovação tecnológica, isso vai depender bastante do momento, da razão, do campo visual que você, né, está presente.
Olha que coisa interessante na década de 70, para a gente começar a falar da teoria neo-malthusiana. Agora eu falei da malthusiana, relação gente e alimento. Agora, daqui um pouquinho eu vou falar da neo-malthusiana. Mas para eu falar da neo-malthusiana, eu preciso de entender o período que ela existe. Então, olha, as inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos. Não estavam. Não estava, isso é fato, né? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Segunda-feira, eu perdi o sono à noite aí, e aí eu fui ver um documentário sobre qual era a visão de Hitler sobre os judeus. Porque só em campo de concentração, né? Hitler matou mais de 3 milhões de judeus. Fora o campo de concentração, ele matou mais uns 3 milhões. Na verdade, na Segunda Guerra, Hitler mata mais de 6 milhões de judeus. Praticamente 2/3 da população judia na Europa. Então, quando você fala naquele período do todo da população judaica europeia, Hitler conseguiu matar 2/3 dela, em campos de concentração e em outros lugares, né? Mas a visão que Hitler tinha sobre o desenvolvimento, sobre a tecnologia, sobre o crescimento do império do Terceiro Reich, era de um padrão de inovação tecnológica, gente, no momento, assim, assustadora. Assustadora. Aquele cara, assim, não sei o que era aquele cara, né? Pena que ele foi literalmente para o lado negro da força, né? Mas, se Hitler tivesse utilizado toda a ideia que ele tinha de sociedade para o bem, cara, eu acho que nós conseguiríamos ter recuperado a perda que o ser humano teve com a queima da Biblioteca de Alexandria. Você já deve ter estudado sobre a Biblioteca de Alexandria em algum ponto aí da história. Se você não estudou, não vou dar aula sobre a Biblioteca de Alexandria, você vai no Google e vai estudar sobre a Biblioteca de Alexandria. O que eu sei que com a queima da Biblioteca de Alexandria, nós regredimos 1000 anos na história tecnológica. Amigo, é isso mesmo que você está ouvindo. Se nós tivéssemos a Biblioteca de Alexandria, possivelmente nós estaríamos há quase 1000 anos em avanço tecnológico do que nós somos hoje. E olha que eu já estudei sobre isso, hein, amigo? E olha que eu já estudei sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos países desenvolvidos. Uau! Uau! Né? Então, nós temos aí uma divisão que a geografia faz entre norte e sul. Aí você fala assim para mim, aquele aluno, né, caixinha, o decorebazinho. Uai, mas a visão entre norte e sul, ela não acontece com o fim da Guerra Fria? Ele é o mais utilizado. O que você não pode esquecer é que todas as vezes que eu divido o mundo entre norte e sul, eu estou dividindo o planeta entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né? Diferentemente quando eu divido o mundo entre leste e oeste, que eu tenho uma visão da Guerra Fria entre padrões capitalistas e socialistas. Mas quando eu divido o mundo entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu tenho uma visão ampla do que é norte e do que é sul. Então, a partir do momento que essas inovações tecnológicas elas vão aumentando, essas revoluções, hein? Essas revoluções, e não evolução, as revoluções tecnológicas elas vão aumentando, eu começo a ter uma divisão entre os países, aqueles com maior acesso à tecnologia e aqueles com menos acesso à tecnologia. E uma coisa que nós vamos perceber, os países com maior nível tecnológico são aqueles países que deram origem à primeira revolução industrial e à segunda revolução industrial. Lembre a primeira aula que eu disse para vocês. Os países desenvolvidos, eles tiveram um processo de urbanização lenta e tardia. Olha quem está me ligando. Norberto. Vamos atender, peraí. Será que já deu a aula dele? Já deu o horário? Já deu, né? Ah, peraí. Norberto, eu tô terminando a... Você tá bom, filho? Você sabe por que não entrou? Porque eu tô com eles aqui na sala de aula substituindo o Silvio. Já estou liberando eles em
6 minutos. Vai tomar um café aí. Falou, tchau. Falou, tchau. Bom, meninos, então, olha que loucura isso, né? Olha que loucura. Aqueles países que tiveram o início da Revolução Industrial, aqueles países que tiveram o processo de urbanização lenta, né? Lenta e gradual, né? Lento e gradual. São os países de inovações tecnológicas. Agora, nós, a pobreza, né? O submundo, o rascunho da humanidade, nós tivemos o processo de urbanização aqui nesse século, ó, no século XX. Ou seja, qual é o nível de urbanização dos países subdesenvolvidos? Foi tardia e rápida, né? O Brasil teve a sua urbanização aí, ó, em 1965. É por isso que nós temos tantas favelas, porque a gente urbanizou de uma hora para outra e sem estrutura. E com isso, cara, né? A gente vai ter todo um processo de caos urbano. E é por isso que, olha para mim, olha para mim. É por isso que esse padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos desenvolvidos, que vai nascer a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela vai fazer sempre um reflexo entre ricos e pobres. Tá? Vocês podem ter certeza disso. E é claro, os gastos militares, ele começa a ficar cada vez maior, né, em pleno século XX. Ah, vai por causa de quê? Vai, não precisa nem te falar, né? 14 a 18, Primeira Guerra. 39 a 45, Segunda Guerra. Não precisa nem te falar isso. Né? 1950, Guerra da Coreia. 53, começa a Guerra do Vietnã, vai até 75. Né? Na década de 70, né, 1970, começa a guerra entre Irã e Iraque. Começa a invasão soviética no Afeganistão. E vai toda a Guerra Fria até 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1991, com o fim da União Soviética e o surgimento da Comunidade dos Estados Independentes. Então, a gente tem um modelo do século XX muito ligado à Guerra Fria. E as disparidades entre os mundos cada vez maior. E aí surge a teoria neomalthusiana. Tá? Vamos lá. Gente, até aí, tá dando para vocês entenderem? Tá tudo certo? Gente, tá tudo certo? Tá tudo certo. Ok. Beleza. Beleza. De boa. Ok, gente, obrigado. Vamos lá. Então, e só para ir fechando a história, para a gente ir lá para a neomalthusiana. No final do século XX, nós já éramos 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões de habitantes. Né? Então, lá em 70, nós éramos 4. No fim, ou seja, praticamente 30 anos depois, nós já tínhamos aumentado em mais 2 bilhões de pessoas no mundo. Albinho, o que eu consigo enxergar nisso? Eu consigo enxergar que a população está vivendo mais. Né? Ela está morrendo menos. Ela começa a ter uma expectativa de vida melhor. Olha que louco isso. Né? Então, no final do século XX, começa a preocupação com os recursos naturais do planeta. Ah, mas por quê? Porque os recursos naturais do planeta, muitos deles, não são renováveis. Consumiu, acabou. Né? Aí vem aquele aluno, caixinha, e diz, né? Inclusive, a preocupação com a água, né, Albine? Inclusive a preocupação com a água. Mas você tem que tomar cuidado em relação à água, né, do planeta. Falar porque a água, ela não é algo renovável. Pelo amor de Deus, a água é renovável. Você vive bebendo xixi de alguém. Tá? Então, larga de ser besta. O campo, olha o campo! O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual da renda levava 23% da população mundial a viver em estado de extrema pobreza. Cara, eu vivo questionando isso, né? Ótimo, nós temos revoluções no campo, produção de alimentos pra caramba, né? Mas tem gente passando fome.
E aí, cara, eu como pessoa, eu não consigo enxergar como que nós temos tanto desperdício de comida e tanta gente passando fome. Por exemplo, naquele clipe do Pearl Jam que eu passei para vocês, quando eu vejo aquela baleia morta e as pessoas comendo o resto daquela baleia, é chato. É chato, né? A gente perceber que tem pessoas que comem carne podre, como está acontecendo em Cuba nesse momento, né? Como está acontecendo na Venezuela nesse momento. Já tem casos na Venezuela de canibalismo. De canibalismo na Venezuela já, né? Então, é muito ruim a gente ver tantas revoluções no planeta, tantas inovações tecnológicas, principalmente na produção de alimentos, que hoje nós desperdiçamos comida e gente passando fome. Então, a gente percebe que, apesar de todas essas inovações tecnológicas, a população do mundo ela é muito desigual socialmente falando. Tá? Vamos lá. Aí a gente tem a questão do censo, né, que é a contagem de habitantes, são dados estatísticos, que eu não vou citar isso agora, tá bem? Bom, aí, o que o censo começa a trabalhar? Com a realidade da população. Ora, o que acontece com a população? Se a população está aumentando, eu tenho que falar da taxa de natalidade. Né? Eu tenho que falar da taxa de natalidade. O que é natalidade? Nascimentos ao ano vezes 1000 dividido pela população absoluta. Albine, oi, mas aqui não tem população absoluta, aqui tem número de habitantes. Pois é, meu filho, número de habitantes e população absoluta é a mesma coisa, tá bom? Tá? Então, eu gosto sempre de dizer assim, taxa de natalidade. Nascimentos em um período. Normalmente esse período é um ano. Então, nascimentos ao ano vezes 1000 dividido pela população absoluta ou pelo número total de habitantes. Né? Então, aqui eu tenho a taxa de natalidade. E eu tenho também o contrário dela, que é a taxa de mortalidade. É só você tirar nascimentos e colocar óbitos. Então, o que é a taxa de mortalidade?